Hoje em dia, quando a gente para pensar na Idade Média, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são castelos, reis, cavaleiros com armaduras e espadas, em guerras épicas, assim como é mostrado pra gente hoje em dia através de filmes e séries. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira Idade Média era bem diferente disso aí? A Idade Média não foi feita só de batalhas épicas ou histórias de bravura. Foi um tempo onde a vida era difícil, a ignorância reinava e a morte estava por todo lado. Você que está assistindo esse vídeo aí, nasceu em um dos melhores períodos para se viver, com conforto, tecnologia, remédios aí a gente tem hoje em dia para quase tudo, Na Idade Média, os seus problemas não iam ser quando a internet caísse ou os boletos no final do mês, e sim se você ia estar vivo no outro dia. Quer realmente saber como é que as pessoas viviam nesse período? Então fica aí no vídeo até o final que a gente vai conhecer os acontecimentos que moldaram a nossa história nesse período da humanidade que durou quase 1000 anos. Eu sou o Binho, seja muito bem-vindo ao canal Era Uma Vez, já vai deixando aquele like, se inscrevendo aí, e se quiser fortalecer ainda mais o canal e as nossas produções, pode deixar o seu valeu demais. A Idade Média começa, oficialmente, no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, marcando ali o fim da Antiguidade e o início desse novo período histórico que durou do século V ao século XV. Vocês muito provavelmente já devem ter ouvido falar na escola sobre o sistema que era usado na época, o feudalismo, onde as terras eram a principal fonte de riqueza e a economia da época era principalmente baseada na agricultura. O sistema feudal era uma hierarquia muito severa e dividia a sociedade em 3 camadas, que eram a nobreza, que tinha como autoridade máxima o rei, que geralmente tinha grandes áreas de terras, conhecidas como os feudos. Os reis doavam essas terras para os nobres em troca de lealdade e proteção. Os nobres, ou como eram conhecidos, senhores feudais, cuidavam dessa terra, fazendo a cobrança de impostos, a segurança e a justiça ali naquele feudo. Então o poder já não era algo centralizado, Os nobres geralmente detinham do poder militar também, com exércitos para defender o feudo nas guerras e manter a ordem. Depois tinha o clero. Há quem diga que essa era a mais alta classe, formada pelos religiosos, Representavam a igreja. Era um dos grupos mais poderosos da Idade Média. Não só tinha influência religiosa sobre a vida das pessoas, mas também tinha grande influência política e econômica. Controlavam os ensinamentos, a cultura, até parte das leis. Além disso, ainda cobravam o dízimo sobre tudo que os camponeses produziam. Geralmente também tinham algumas terras, e terras naquela época era igual a poder. E os servos e camponeses, que eram a base de todo esse sistema, a grande maioria da população, e também a classe mais baixa dos trabalhadores. Se você aí nascesse na Idade Média, muito provavelmente você seria um camponês, porque 80% da população naquela época era camponesa e faziam tudo dentro do feudo. Trabalhavam nas plantações, cuidavam dos animais. Basicamente era uma vida de trabalhar sem parar, comer pouco e rezar para não pegar alguma doença que muito provavelmente ia acabar te matando. Sem falar nos impostos, que tinham que ser pagos para o senhor feudal e para a igreja. Geralmente os camponeses, eles eram servos do feudo, ou seja, eles não podiam sair daquelas terras ali e precisavam de permissão para tudo, além de pagar muitos impostos. Não chegava a ser um escravo, mas também não ficava muito longe disso. Nessa daí do camponês tem que pagar muito imposto, tinha o cobrador de impostos, que representava ou o senhor feudal ou a igreja. Muitas vezes era uma pessoa corrupta que aceitava suborno para cobrar menos impostos de um e de outros cobrava mais do que era exigido para ficar com parte desse imposto aí para si mesmo. E os camponeses que se recusassem a pagar ou que não tivessem, era tomado o que tinha, ferramentas, comida, animais, fosse o que fosse. Durante a Idade Média, a grande maioria da população vivia em aldeias, vilas ou pequenas cidades ali dentro do feudo. As suas casas eram feitas com os materiais disponíveis ali na época, como madeira, pedra, barro, geralmente de chão batido e também sem banheiro. Quando eles queriam fazer as suas necessidades, eles usavam ou baldes, uma caixa de excremento, como era dito na época, ou faziam simplesmente em algum canto ali um pouco mais afastado. A higiene nessa época era extremamente precária, eles não sabiam a importância que ela tinha para a nossa saúde, Eles desconheciam micro-organismos que hoje a gente sabe que pode nos causar doenças. Eles acreditavam que as doenças eram causadas por castigos divinos, maus espíritos ou até mesmo vapores e cheiros ruins. As cidades eram muito sujas, com fezes de animais e de pessoas que, quando não tinham os porcos para dar aquela caixa de excremento, aquele balde, simplesmente jogavam pela janela, tornando as ruas imundas e cheias de lixo. Restos de comida também ajudavam a ficar infestadas de ratos.
Banhos, muito raramente, pessoal, em ocasiões especiais como casamentos, festas religiosas dadas pela igreja, ou as mulheres se aproximando do parto, ou a não ser que a pessoa realmente se sujasse bastante. As roupas eram lavadas com mais frequência do que o corpo. O banho não era comum nem na alta classe, pessoal. A nobreza costumava usar perfumes ao invés de tomar banho para esconder o cheiro do corpo, e as mulheres mais ricas costumavam usar lenços perfumados. Em casas mais simples de camponeses, onde só tinha uma banheira ou balde para se lavarem, né? Como esquentar a água dava trabalho e também gastava lenha, o banho era compartilhado por toda a família, que às vezes podia ter 8 ou 10 pessoas. Primeiro entrava o pai, o chefe da família, né, que ao ver deles merecia a água mais limpa e quente. Logo depois, em seguida, a mãe, seguida pelos filhos mais velhos, e na água escura e fria que sobrava, eles lavavam as crianças e os bebês. Então, se alguém ali tivesse uma doença, provavelmente ia espalhar para toda a família. A alimentação durante a Idade Média tinha o pão como o alimento mais importante, mas não é esse pão que a gente conhece hoje em dia não. Esse pão maciozinho era um pão duro, pesado e feito com uma farinha grossa e também com a mistura de outros grãos. Era bem comum também sopas e mingaus de legumes e verduras da estação, como cebola, alho, repolho, ervilha ou feijão, vindos da própria horta, né? Consumiam também frutas da estação, como maçã, pera e ameixa. Carnes eram raramente consumidas pelo povo da classe mais baixa, a não ser em regiões próximas a rios, mares, que aí era um pouco mais fácil de comer um peixe ou algum fruto do mar. Como a água não era muito confiável, muitas vezes, né, estava contaminada, eles bebiam muito vinho fraco e uma cerveja leve, inclusive davam até isso para as crianças. Quando chegava o inverno, chegava a fome. Estocar comida para o inverno era difícil, não existia geladeira nem métodos eficazes para manter a comida fresca. Com o passar do tempo, o pão mofava, o grão criava bicho e o queijo apodrecia. Era muito comum ratos também atacarem os estoques, mas mesmo assim, durante o inverno, nada era jogado fora, era tudo consumido. Era isso ou morrer de fome. Até o fim do inverno, muitos morriam de fome, intoxicação alimentar ou de frio. O homem simples camponês daquela época acordava cedo, mas muito cedo, né? Com o nascer do sol. Como não tinha energia elétrica, eles precisavam aproveitar ao máximo a luz do sol. Quando caía a noite, virava tudo um breu. Depois de tomar o seu simples café, começava um longo dia de serviço braçal, seja no campo, cuidando das plantações, como pastor ali, cuidando dos animais, ferreiro, carpinteiro, entre outras profissões da época, né? Mas todas envolviam longas horas de trabalho e muito serviço braçal. Quando chegavam em suas casas, dormiam cedo, exaustos e sem energia elétrica. A iluminação era feita através de velas, tochas ou o fogo ali da fogueira dentro de casa. Então todos dormiam muito cedo, né, para aproveitar ao máximo a luz do dia para fazer as suas tarefas. Se era ruim para os homens, era ainda pior para as mulheres, que eram vistas como inferiores e submissas aos homens, seja seus pais, maridos ou senhores feudais. As mulheres camponesas, na maioria das vezes, casavam muito cedo, entre os 12 e 15 anos, casamentos que eram com frequência arranjados pelos seus pais e elas não tinham escolha nenhuma. O casamento não tinha romance, era um acordo e servia para unir famílias e garantir a sobrevivência na época. Muitas delas, logo após o casamento, já era de se esperar que tivessem filhos. Muitas meninas morriam jovens nos partos por falta de auxílio no parto, falta de higiene e sem conhecimento médico nenhum. Esse era um dos momentos mais perigosos para a mulher camponesa. Estima-se que 1 a cada 10 não sobrevivia ao parto por complicações que na época não tinha nada a ser feito, mas que hoje em dia, nos tempos atuais, são muito simples, como uma cesárea, mas que na época era fatal. Além de tudo isso, também trabalhavam muito, tanto dentro de casa quanto no campo. Cuidavam da horta, dos animais, colhiam frutas, plantavam e ajudavam também na colheita. Muitas casavam cedo por causa que a expectativa de vida era muito baixa. Naquela época, muitos não passavam dos 40 anos e a mortalidade infantil era gigantesca, com metade das crianças morrendo antes dos 5 anos. Uma mulher costumava ter 8 ou 10 filhos, mas só metade sobreviver, por inúmeros motivos como fome, frio ou doenças simples por não terem acesso a vacinas. Naquela época, ter um filho era muito custoso e os pais não viam a hora das crianças começarem a ajudar nas tarefas de casa. Quando a criança tinha os seus 5, 6 anos e já era capaz de ajudar, já começava a trabalhar em tarefas mais simples ali como cuidar dos animais, ajudar na colheita ou cuidar dos seus irmãos mais novos, com quase nada de lazer.
Educação para os camponeses? Nenhuma. As crianças aprendiam vendo os pais e também o que era passado de geração em geração. Sabiam sobre agricultura, plantas, o clima e técnicas manuais. A maioria era analfabeto, não sabiam nem ler nem escrever. Esse privilégio era de alguns nobres e também do clero, pois a igreja controlava os ensinamentos na época. Os livros eram extremamente raros e muito caros, feitos à mão e escritos em latim. Não tinha muitas cópias de livro, tinha só aquele manuscrito ali feito pelo autor. Na Idade Média, a morte estava por todo lado, falta de higiene, ruas cheias de lixo e excrementos de animais e de humanos, ratos, pulgas, água contaminada, tudo isso era um cenário perfeito para doenças mortais. Para o camponês medieval, adoecer era quase uma sentença de morte. Em 1347, se espalha pela Europa a pior de todas, a peste negra, trazendo com ela a febre, calafrios, bolhas escuras por toda a pele e, em poucos dias, a morte. Muitos acham que a peste negra era transmitida diretamente pelos ratos, mas não, elas eram transmitidas pelas pulgas que picavam os ratos contaminados e depois picavam os seres humanos. Também era transmitida através do ar, pelas gotículas de saliva da pessoa contaminada, como por exemplo com um espirro. Como as condições eram extremamente insalubres e não isolavam os seus doentes, a doença se espalhou muito rápido, varrendo 1/3 de toda a Europa. 1 a cada 3 pessoas foi levada pela peste negra. Eu estou organizando para vocês, pessoal, e vou trazer uma série de vídeos aqui no canal sobre a Idade Média, que vai ter um especialmente sobre a peste negra. Também vai ter sobre cruzada, caça às bruxas, então já vai se inscrevendo aí para não perder. Mas a peste negra estava longe de ser a única doença que tinha na época. Eles também tinham que lidar com lepra, varíola, tuberculose, cólera, vermes, desnutrição, e os remédios na época eram dados pela igreja em forma de oração. Eles acreditavam que poderiam curar as doenças através da fé. Com o passar dos anos, a igreja se viu perdendo a sua influência e na busca por reconquistar esse poder e também a necessidade de culpar alguém pelas guerras, pragas, revoltas camponesas e toda a instabilidade social na Europa naquele período, ganha muita força a Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, criado pela igreja para perseguir, julgar e punir as pessoas que cometiam heresia, blasfêmia, feitiçaria ou qualquer outra atividade ou linha de pensamento que não se alinhava com os ensinamentos dados pela igreja. Cientistas e estudiosos com outra linha de pensamento eram caçados e punidos pela igreja, sem espaço para o desenvolvimento e estudo fora dos dogmas impostos pela igreja. Isso trouxe um atraso tecnológico, científico e cultural para a época, fazendo muitos historiadores descrever esse período como Idade das Trevas. O fim da Idade Média foi marcada por 3 grandes acontecimentos: a queda de Constantinopla, em 1453, junto com o fim da Guerra dos 100 Anos, e a chegada dos europeus à América. Ótimos temas que também rendem bons vídeos aí pro canal. Deixe nos comentários se você quer algum desses aqui. Esses acontecimentos abriram caminho para a Idade Moderna, um período de grandes descobertas, avanços científicos e transformações sociais. O feudalismo, aos poucos, foi dando lugar ao comércio, às cidades e à evolução para esse novo modelo de mundo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre como era a vida dos camponeses medievais. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo se você sobreviveria à Idade Média. O vídeo vai ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.